Não estou emagrecendo, devo aumentar a dose do meu Ozempic? Essa é uma dúvida frequente entre os meus pacientes e também nos comentários aqui do meu canal do YouTube. Se você não está emagrecendo com uma dose mais baixa, vale a pena aumentar essa dose para melhorar o seu resultado? Olha, a resposta dessa pergunta não é simples, por isso eu decidi gravar esse vídeo para a gente analisar todos os lados desta questão. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo os meus pacientes a também emagrecer. Olha, aqui no meu canal existem vários vídeos em que eu explico que o Ozempic sozinho não é capaz de emagrecer todas as pessoas. Na verdade, apenas 1 em cada 3 pessoas que utilizam apenas o Ozempic em dose alta por um período longo conseguem emagrecer mais de 20% do seu peso corporal, ou seja, conseguem verdadeiramente mudar sua vida. O Ozempic não é uma caneta mágica, não basta apenas você aplicar o Ozempic em você que isso vai se refletir em emagrecimento. Não é bem assim. Você precisa executar o seu emagrecimento, você precisa fazer uma estratégia alimentar que seja adequada, avaliar a possibilidade de atividade física, principalmente no momento posterior, e assim você vai conseguir o resultado. Não adianta simplesmente você aplicar o Ozempic e esperar que o resultado vai aparecer, porque não vai. E lembrando, mesmo fazendo tudo certo, com atividade física, com dieta, apenas 1 em cada 3 pessoas vão emagrecer muito com o Ozempic, ou seja, mais de 20% do peso corporal. Lembrando que o Ozempic é a melhor medicação que nós temos para emagrecer vendida no Brasil atualmente. Então, é uma medicação importantíssima e que deve sim ser utilizada pelas pessoas que têm obesidade ou sobrepeso com IMC acima de 27 que tenham comorbidades. Então é uma medicação que realmente eu utilizo, mas que tem essas questões que precisam ser colocadas. Já falei para vocês também aqui em vários vídeos, vocês devem estar cansados de me ouvir falar isso, que existem os gatilhos comportamentais relacionados ao ganho de peso. Ou seja, tudo começa a partir de alterações de comportamento. Existem aquelas pessoas que comem doce todos os dias, existem aquelas pessoas que beliscam nos intervalos das refeições, existem aquelas pessoas que comem muito nas refeições, mesmo ficando de jejum durante alguns períodos, e existem também aquelas pessoas que descontam suas frustrações, seus problemas na comida. Então esses gatilhos comportamentais é que fazem todo o processo se iniciar. Só depois que o paciente fica obeso é que ele vai ter alterações metabólicas, culturais e de vários outros aspectos que perpetuam a obesidade. Existe inclusive um vídeo sobre isso que se chama, se não me engano, 8 motivos que te impedem de emagrecer. É um vídeo longo, mas que vale muito a pena você assistir, porque ele fala sobre os motivos que fazem com que você não consiga sair da obesidade. Só que esses motivos vêm depois. O principal, o início de tudo, o ponto de partida são os gatilhos comportamentais. E por isso que o Ozempic não funciona para todo mundo, porque na verdade o Ozempic reduz a fome física. O Ozempic faz com que o seu estômago fique mais preguiçoso e a comida fique mais tempo dentro do seu estômago e assim você sinta menos fome na barriga. Mas existe também a fome emocional, que é do cérebro, e existem também aquelas pessoas que se alimentam por oportunidade, que ficam beliscando quando a comida passa na sua frente, e contra isso o Ozempic não vai agir. Por isso, inclusive, existem aquelas pessoas que utilizam o Ozempic e emagrecem pouco ou quase nada. São 14% das pessoas que utilizam o Ozempic em dose alta, em um período longo, e ao final emagrecem menos de 5% do seu peso corporal. Então é como se jogasse o dinheiro fora, porque é um custo elevado da medicação. Realmente precisa haver essa abordagem do comportamento, isso é fundamental para que o resultado chegue. Agora a gente volta para a pergunta do início desse vídeo.
não emagreci com a dose baixa de Ozempic, vale a pena aumentar a dose? Depende. Veja bem, se você tiver tido um resultado mais ou menos, que não foi bem o que você esperava, mas que houve algum resultado, se você aumentar a dose, existe uma tendência de você conseguir melhorar o seu resultado, porque na verdade o seu comportamento encaixou um pouco com a questão da fome física. Por outro lado, se você não emagreceu nada com a dose baixa, ao aumentar essa dose pode ser que você continue sem emagrecer nada. Então isso precisa ser bem avaliado. Eu sempre sugiro que faça a avaliação do comportamento. Eu sempre sugiro isso e é o primeiro passo do meu método, avaliar o comportamento, definir o perfil e controlar esse comportamento. Não há nada que você possa fazer para emagrecer enquanto você estiver comendo doces todo dia, enquanto você estiver dependente de doces, ou enquanto você estiver beliscando nos intervalos das refeições. Então isso é muito sério, você realmente não vai conseguir os resultados enquanto você estiver com esses comportamentos orexígenos, que são os comportamentos que fazem a gente engordar. Então isso precisa ser inevitavelmente abordado antes de você conquistar o seu resultado. Por isso que a resposta a essa pergunta não é simples. Ainda existe a questão do efeito rebote. Se você simplesmente aumentar a dose do Ozempic, pode ser que você emagreça e posteriormente o problema se torne ao tentar reduzir para suspender a dose. E aí você tenta reduzir a dose e volta a ganhar peso. Então isso é um efeito rebote, porque na verdade você emagreceu a partir de uma espécie de muleta. Você emagreceu se apoiando na medicação, quando na verdade você deve emagrecer por execução sua, ou seja, você que deve proceder às medidas, a técnica do emagrecimento, que são 4 passos. Já repeti isso várias vezes, vou repetir de novo. Primeiro passo, controlar o comportamento. Segundo passo, em estratégia alimentar. Terceiro passo, ganhar músculos. E quarto passo, manter a motivação. Você tem que seguir os 4 passos. Tem um vídeo aqui no meu canal em que eu explico exatamente esses 4 passos em detalhes. Então você tem que seguir os 4 passos. Se você não estiver fazendo os 4 passos, estiver emagrecendo porque o Ozempic está te dando náuseas, pode ser que quando você tente reduzir a dose ou suspender a medicação, o ganho de peso volte a acontecer. Então tudo isso precisa ser muito bem avaliado. O emagrecimento, antes de tudo, é um empreendimento que precisa ser planejado, avaliado com estratégia bem definida a partir de cada caso, de forma individualizada. E é assim que a gente consegue os resultados mais interessantes e que mudam de fato a vida das pessoas. Algumas vezes acontecem de pacientes chegarem para mim utilizando Ozempic em dose alta, por exemplo, 0,75 mg por semana ou 1 mg por semana, que é a dose máxima que nós temos aqui no Brasil. E quando chegam para mim, eu faço a abordagem do comportamento, identifico o comportamento, começo a tratar e depois a gente reduz a dose do Ozempic. Eu tenho alguns pacientes que estão nessa situação. A gente vai reduzindo a dose até chegar em 0,25, que é a dose que normalmente meus pacientes emagrecem. E dessa forma ele segue emagrecendo porque nós controlamos a questão do comportamento. Essa parte do comportamento é muito séria. Pela minha experiência, cerca de 70% das pessoas obesas têm essa questão do comportamento envolvida. Então isso é muito importante, é muito relevante. Por isso que a chance de você simplesmente utilizar o Ozempic e não dar certo é considerável. Você precisa realmente fazer essa abordagem do comportamento. Para mim, é a dica de ouro, é a coisa mais importante que eu sempre falo aqui nos meus vídeos. Olha, emagrecer não é fácil, não existe uma fórmula igual para todo mundo. Cada paciente é de um jeito, cada caso é uma história. Quando o emagrecimento trava, significa que o gasto calórico e o consumo de calorias se equipararam, ou seja, você não está tendo mais déficit calórico. Isso não tem nada a ver com o Ozempic. O que o Ozempic faz é reduzir a fome física. E se o seu consumo de calorias está dependendo da fome física, o Ozempic vai te ajudar bastante com relação a isso. Por outro lado, a maioria das pessoas se alimentam por questões emocionais ou por oportunidade. Então isso
não será tratado pelo Ozempic, e fica aí a minha maior e melhor dica que você deve realmente avaliar o seu comportamento. Então é isso, eu espero que eu tenha te ajudado e emagreça, porque o emagrecimento é a medida de promoção mais impactante da atualidade. E se você quer iniciar o seu emagrecimento, mas não sabe por onde começar, ou se você já tentou de tudo para emagrecer e não conseguiu, você pode emagrecer comigo. E aí eu tenho duas alternativas para você. Você pode fazer o programa Emagrecimento Online, que é um programa de consultas médicas online 100% através da internet para todo o Brasil. Você não precisa vir até a minha cidade para fazer as consultas, basta você ter acesso à internet. Nós fazemos uma videochamada e eu vou conversar com você para a gente ver o seu perfil, qual a melhor estratégia. Eu vou solicitar exames de segurança para você realizar aí na sua cidade e vou prescrever medicações, se for o caso, para que você consiga os melhores resultados. Além disso, eu vou fazer com você também uma espécie de mentoria e eu vou te explicar tudo o que eu sei sobre emagrecimento e vou te ajudar também a você se autoconhecer para você conseguir os seus resultados. E uma outra alternativa que você tem é através do meu curso de emagrecimento, que é o Emagreça 10 quilos ou mais, que é um curso voltado para as pessoas que querem emagrecer por conta própria, em casa, sem orientação direta, mas com informações seguras e embasadas na literatura científica. São 30 aulas divididas em 6 módulos para você aprender tudo o que você precisa saber para você conseguir emagrecer, segundo a minha metodologia, que são os 4 passos para emagrecimento. Então é uma ótima alternativa e que você pode iniciar o seu emagrecimento agora mesmo. Para mais informações sobre esses 2 serviços, acesse os links que estão aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo emagrecer, que você sabe, o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.